que eu virei ateu, né? O que realmente aconteceu? Quando eu comecei a ter dúvida, eu não bloqueei elas. Então eu me abri para as dúvidas. Isso iniciou em mim um processo de desenvolvimento crítico. Tudo que chegava pra mim de uma visão religiosa, minha vivência, minha experiência, coisas que aí eu começava a viver outras coisas, e tudo vinha numa comparação, você começa a analisar, e a crítica é sobre isso, né? É você começar a formar critérios pra você analisar e separar. Você vai usando a sua razão, vai ligando uma coisa com a outra, então você começa a desenvolver uma crítica. Quando eu tava nesse processo, gente, a minha mãe, eu demorei um pouco pra contar pra ela, porque eu tinha medo de deixar ela triste, de chateá-la, tudo. Ela achava que eu tinha me decepcionado com a igreja, com os padres, tinha me decepcionado com as pessoas, né? Ela não conseguia entender, né? Porque deve ser difícil mesmo, né? Me educou assim, me levou desde criancinha, porque eu fui tudo, gente. Fui tudo, fui coroinha, fiz catequese, fiz perseverança, fiz crisma, fui no grupo de oração. Eu virei músico, hoje eu sou músico, sou professor de música, me formei em música, mas porque eu comecei tocando na igreja, toquei até meus 20 anos. Tocava no Ministério de Música, fiz tudo, ia em grupo de oração, assim, todo final de semana quase era encontro, era retiro, viajava, pregação, missão, enfim. E de repente eu viro ateu, né? Pra minha mãe com certeza foi muito difícil. Então ela achava que eu tinha uma decepção, né? Ou primeiro com as pessoas, com a igreja, quando ela foi vendo que não era, ela falou, você ficou chateado com Deus, alguma coisa. Não. Alguma coisa que você pediu, Deus não fez, né? Eu, assim, até os 20 anos eu não tinha passado por nenhum momento, assim, tipo, uma grande dor na minha vida, tinha muitos problemas, mas nunca algo que me fizesse me decepcionar com Deus, né? Como é que as primeiras dúvidas chegaram pra mim, né, em relação a Deus? Quando eu tinha, acho que mais ou menos uns 17 anos, eu comecei a achar muito estranho, assim, porque daí você tá naquela fase de querer sair, de querer curtir, e a comunidade religiosa que eu vivia era uma comunidade bem bitolada, sabe? Tipo assim, eu era músico e a gente não podia nem... Tinha aquele lance de não escutar a música do mundo, sabe? Não, essa música... tudo é do demônio, as coisas do mundo e as coisas puras, esses conceitos de pureza, as coisas do céu, e o príncipe, o rei da terra, o dono deste mundo é o demônio. Tinha todos esses conceitos e eu, com uns 17 para 18 anos, eu já tava achando muito estranho. Porque, inclusive, eu via no grupo de oração que eu frequentava... O pregador, às vezes, quando eu saía pra fazer alguma bagunça, ia numa balada, ia fazer algumas coisas, às vezes eu encontrava com gente da igreja lá. Então tinha o rolê do contra-testemunho, né? Então, acho que a primeira coisa que pegou pra mim, eu era jovem, foi isso de tipo, eita, não tá legal essas proibições, veja. Então, eu não questionei dogma, não foi uma questão filosófica. A primeira coisa, eu falei, cara, será que a vida é assim mesmo? Tipo, qual o problema de eu fazer certas coisas? Por que eu vou pro inferno por fazer certas coisas? Por que eu tenho que viver exatamente... Então, meu questionamento foi um questionamento prático. O que a minha vida tem que ser assim? Qual que é a lógica de Deus exigir sacrifício, sofrimento? Por que eu tenho que rezar um rosário, né? Na época ainda... Eu peguei a mudança... Um rosário era 3 terços, depois virou 4 terços, né? O meu processo começou com o meu desenvolvimento crítico pelos estudos. Ah lá, o meu foi depois, isso veio depois, né? A Vitória tá dizendo que ela estudou história, filosofia, física. Eu pensava como eu, ser humano falho, posso ter uma empatia e conhecimento do que um Deus bom. Então, com uns 19 anos, mais ou menos, acho que 18 para 19 anos, eu saí da minha cidade, fui morar em São Paulo para fazer faculdade de música. Minha primeira tentativa, pobre, morando em São Paulo. Óbvio que eu não consegui, me endividei, deu um rolo, mas eu fui. E lá eu ainda ia à igreja, morei perto de uma paróquia lá, tocava, tal, conhecia os músicos, e aí eu comecei a ver que os músicos de São Paulo eram muito diferentes da convivência que eu tinha aqui. Um pouco antes de eu ir pra São Paulo, agora tô lembrando, eu já tinha feito um acampamento de arte e música em Curitiba, fui com um amigo meu, músico, e lá tava, não sei se vocês conhecem, o Padre Fábio de Mello, tinha uma galera bam, da galera da igreja católica, músicos, artistas, um outro cara é Valmir Alencar e tal, e eu me aproximei deles e eu comecei a ver a conversa dos caras, o papo dos caras, eu falei, cara, primeiras pessoas, as próprias pessoas já da igreja que viviam um mundo completamente diferente, tinha uma visão de mundo completamente diferente. Aí cheguei nesse evento, que era um evento católico de arte e música, e eles estavam fazendo música, que eu chamava na época, música do mundo e tal, eu falei, nossa, cara, eu tava numa bolha. A minha comunidade, meu grupo de oração, o jeito que eu tava vivendo, era tipo assim, guerra espiritual, bem contra o mal, preciso converter todo mundo, eu sou muito melhor do que as outras pessoas, porque eu sei a verdade do mundo, eu preciso revelar essa verdade para as pessoas. Olha que loucura, era essa a visão de mundo que eu tinha, preciso levar o bem para as pessoas, preciso levar a salvação para as pessoas. Era uma visão tão fechada, e quando eu comecei a conviver, fui embora de casa, fui morar em São Paulo, falei, cara...
essa galera que não vai na igreja, essa galera aqui, o outro é de Umbanda, o outro é espírita, o outro é de outra religião. Essa galera é muito mais gente boa, tipo, não faz mal pra ninguém, sabem viver, vivem... Então eu fui vendo uma diversidade. Aí eu falei, cara, não precisei ainda de filosofia, não precisei ir na Bíblia, ali já começou a cair por terra pra mim a ideia de que a religião era algo que realmente fazia bem pras pessoas, porque eu olhei pra vida que eu tava experimentando, eu olhei pra vida que tava diante de mim, isso com 18 anos, eu falei, cara, não quero voltar, não quero aquela vida. E aí eu comecei a me questionar, né? Pô, aí eu fui ler um pouco mais a Bíblia, fui entender a origem da Bíblia, fui pesquisar, comecei a pesquisar um pouco de religião, né? De outras religiões pra entender. Faz mais de 20 anos, isso aí eu devia ter 19 pra 20 anos, ou 21 anos, mais ou menos. Teve uma coisa muito importante. Antes de eu ir pra São Paulo fazer a faculdade, um camaradaça meu, que é meu amigo até hoje, que é músico também, ele tava fazendo cursinho. E ele me contava as coisas, não tinha condições de fazer cursinho pra fazer uma faculdade federal, tal, minha família não tinha grana, eu já tava trabalhando, fazendo meus corres, e eu nos bate-papo com ele, ele me contava um pouco das aulas que ele tinha de história, tal, e de história com a igreja. Aí eu comecei a e fuçar um pouco sobre a história da igreja, sobre o envolvimento da igreja com a política, sobre o poder, como o poder religioso também se transformava em poder de Estado na história da humanidade. E aí também minha ficha foi caindo. Falei, opa, religião tem a ver também com controle social, né? Quando eu morei em São Paulo, eu fiz 1 ano mais ou menos de faculdade, tive que voltar, porque eu me endividei e não consegui. Depois, eu fiquei indo pra São Paulo pra estudar com um músico que eu admirava bastante, um cara do violão, da guitarra, do jazz e tal. E eu ia, tipo, a cada 15 dias. E aí, um dia pesquisando, tal, né, trocando ideia com o cara, eu olhei no perfil dele, falei, religião agnóstico. Eu nunca tinha ouvido falar disso. Sacou? Aí eu, opa, que religião é essa, né? Eu já tava pesquisando outras religiões, tava tentando entender, ficava vendo vídeos no YouTube de galera falando, de coisas paranormais e tal. Comecei a meio que ficar interessado, me abri, e pronto, é isso aqui. Eu também tinha medo, né, de assumir pra mim mesmo, que eu não acreditava mais em Deus, eu já não acreditava. Mas eu tinha, cara, e se for, fica nele, e se for verdade, né? E se o inferno existir? E se depois eu me ferrar, né? Então a gente fica com esse medo não deixa a gente avançar. E esse foi um processo longo, assim. Acho que uns 5 anos, mais ou menos. Me libertei, mas eu ainda tinha... não vou falar que Deus não existe, porque vai que eu tô errado, né? Aí eu me machuquei, jogava bola, né? Jogava o meu futebolzinho lá, sempre gostei de um futebolzinho. Eu me machuquei, fiquei acho que uns 15 dias de molho, fiquei de molhão mesmo, deitado na cama e tal, e ficava lá assistindo as coisas. Foi uma época que eu tava assim, não tinha o que fazer, eu lia muita coisa, pesquisava, via muito vídeo na internet. Inclusive, eu não sei se vocês conhecem, que é a Sabrina Fernandes. Ela é uma comunista, né? Socialista, comunista, vegana e tal. Ela tava começando o canal dela na época, então ela me influenciou bastante, porque eu assistia todos os vídeos dela. Hoje ela nem faz conteúdo mais, ela tem a Tese 11, o canal dela chama Tese 11. Ela é pesquisadora, tal, trabalha, acho que com questões ambientais, de transição energética, mas eu peguei o comecinho do canal dela. Então, foi nessa época também que eu comecei a ter contato com o marxismo, né? Com o marxismo, uma teoria crítica, com uma crítica social sobre a realidade, olhar o mundo político à minha volta. Aí, de repente, cara, ninguém me indicou, caiu na minha timeline lá, caiu o documentário Zeitgeist. Tem vários, acho que deve ter 3, não sei. Eu só assisti o primeiro. Aí minha cabeça fez assim, ó. Eu sei que tem várias críticas, inclusive, a esse documentário, que ele nem é um documentário muito confiável, mas a mensagem ali, ele vai mostrar como o cristianismo, os elementos do cristianismo, eles foram adaptados de várias outras religiões mais antigas. E como o cristianismo, conforme ia se expandindo, ele precisava, né, nas novas sociedades que ele entrava, ele precisava dialogar com o sistema de crença, com o sistema cultural daquela sociedade, e ele foi, de alguma forma, se sincretizando, construindo seus dogmas e tal. Aí eu percebi, cara, aí foi quando caiu por terra, assim, geral pra mim. Não é o fenômeno religioso, não é a religião em si, não é a ideia de espiritualidade, não é a religiosidade, nem as questões psicológicas psíquicas, mas a religião, enquanto um fenômeno que vira uma instituição, você segue um grande líder e ela se torna uma grande... tipo assim, né? É a instituição que tem a chave do céu. E isso caiu pra mim ali. Isso é uma construção social, política. Aí eu falei, cara,
religião é política. Então, o meu ateísmo, ele veio muito forte com essa convicção, uma mistura de que a religião ela não é uma coisa isolada dentro do indivíduo, né? Não é uma experiência psicológica apenas. Não é essa busca pelo transcendente. Isso não é religião. Isso é uma concepção de sagrado. Mas ela vai ganhando uma dimensão conforme você constrói uma coisa em torno numa sociedade, as pessoas compartilham aquilo e se reforçam, né? Que daí eu acredito, você acredita, ele acredita, todo mundo aqui acredita. Por que eu vou ser diferente? Já que tá todo mundo acreditando, então você se sente parte de alguma coisa. E quando isso se expande pro globo inteiro, né? Aí você tem uma religião dominante. E como os impérios sempre precisaram ter uma religião e tal, né? E que o imperador tem que se converter a essa religião, em alguns casos, dependendo do tipo. Às vezes, o próprio imperador, ele é a divindade da religião, ou a sucessão da divindade, ou a reencarnação da divindade. Enfim, eu entendi como a religião se encaixa e ocupa uma função na necessidade de organização social, para o bem e para o mal, para bons e maus resultados. As coisas são mais complexas, não dá pra gente demonizar tudo, mas dentro dessa... Óbvio que naquela época eu não conseguia fazer a leitura que eu faço hoje, mas caiu a ficha, assim, vendo aquele documentário. Falei, cara, daí ele vai falar de instituição financeira, ele vai falar do capitalismo, ele vai falar de um monte de coisa ali, né? E ali abriu a porta pra mim, principalmente para as questões sociais. E o meu ateísmo, ele calhou nisso, porque pra mim o ateísmo teve a ver com uma postura diante do mundo, uma postura diante da realidade. Não era apenas uma convicção argumentativa, racional, filosófica, ou uma visão científica do mundo. Óbvio, também. Até separei aqui, vamos lá, numa ordem, né? Se eu for dizer as conclusões, o que eu fui entendendo pra ser ateu? Primeiro, eu entendi o que é o ser humano. Um animal. Um animal com um status igual a de qualquer outro dos animais. Quem dá um status de superioridade pro ser humano é o próprio ser humano, porque nós temos talvez uma capacidade de complexidade, de consciência diferenciada, assim, dos outros animais, e porque nós somos os maiores predadores da natureza. Acabou. Não sou criação divina, cara. Até essa ideia de que nós somos filhos de Deus e temos que submeter à natureza, e a gente tem que dominar os outros animais, isso foi caindo por terra pra mim, porque isso é uma explicação religiosa da realidade, né? Depois eu fui entendendo o que é cultura e como, né, o pensamento simbólico na história do desenvolvimento dos seres humanos formou as culturas, possibilitou a transmissão, linguagem, comunicação, transferência de conhecimento entre gerações e entendi o que é religião, um produto da cultura. Sempre tentando olhar de uma forma um pouco mais ampla. Quando eu entendi o que é o ser humano, o que é a cultura, o que é o pensamento simbólico, o que é a religião, buscando, tô tentando entender várias coisas ainda, né, gente? O que é a sociedade, como tudo isso está conectando, gerando a política. Esses processos, esse foi o meu processo de como eu virei ateu. Eu fui entendendo isso. Então, não é só Deus existe ou Deus não existe. Por que a gente acredita que existe um Deus, né? Esse livro aqui explica, tenta mostrar o processo psicológico da origem de Deus. Isso é muito legal, né? Ele inverte. Para ele, Deus não foi Deus que criou o ser humano, é o ser humano que criou Deus, né? Deus como um espelho. Então foi esse o processo, galera. E aí eu queria falar pra vocês, o que vocês querem? A gente tá ainda com algumas pessoas aqui. Eu sei que a nossa live já ficou um pouquinho mais longa do que eu imaginava. Já bateu 1 hora